Olá, pessoal, bom dia. Mas acho que agora entrou, né? Olá, pessoal, bom dia. Hoje é sexta-feira, mais uma semana aí terminando e nós continuamos estudando os pontos principais do edital do TJRJ. E hoje a gente vai para o ponto 4, que é o ponto relativo à competência, um ponto importantíssimo que despenca nesses concursos para tribunais. Então, nós vimos, né, nas aulas anteriores, nós falamos a respeito da jurisdição, da ação, e agora nós vamos ver a competência. Nós vimos que a jurisdição é um poder-dever do Estado, né, de prestar a tutela jurisdicional. A jurisdição tem a ver com o território, com a soberania nacional. E por conta dessa característica, a jurisdição ela é una, ela está em todo o território nacional. Mas, para que essa jurisdição possa ser exercida de maneira organizada, nós temos diversos órgãos jurisdicionais. E dessa maneira, a nossa Constituição, assim como o CPC e as leis de organização judiciária, dividiram a jurisdição em várias medidas ou parcelas que são chamadas de competência. Essa divisão, inclusive, está no Código de Processo Civil, no artigo 44. Então, nós temos diversos órgãos prestando a jurisdição e por conta disso a competência ela vem estabelecida na Constituição Federal, no CPC e nas leis de organização judiciária e até mesmo nas constituições dos estados, tá? Então, para estudar esse tema, vocês têm que estudar também o disposto na Constituição, no CPC, na Constituição Estadual e na lei de organização judiciária. Nós vamos estudar, sobretudo, o disposto no CPC, mas vocês não deixem de complementar o estudo com a Constituição Federal, Constituição do Estado do Rio e as leis de organização judiciária. Então, competência, de uma maneira bem simples, ela é parcela da jurisdição, medida da jurisdição. Como nós vemos, é fácil visualizar esse conceito, né? A gente vê que cada cidade, quase toda cidade, tem um fórum, né? E ali naquele fórum nós temos juízos, às vezes um juízo único, às vezes dois. E nesses juízos nós temos a divisão de competência, tá? Então a competência é a parcela da jurisdição, é a maneira concreta, né, de organizar o exercício da jurisdição. A gente pode dizer assim de uma forma bem simples para que você possa entender o que é competência. Aí você vai olhar no Código de Processo Civil e vai ver que tem milhares de espécies de competência. Competência internacional, competência interna, competência em razão da matéria, competência territorial. Nós vamos estudar todas essas espécies de competência. Hoje nós vamos ver os princípios que informam a competência e 3 classificações de competência. E aí nas próximas aulas a gente vai avançando. O tema é um tema mais longo, né? Não dá pra gente esgotar assim numa única live. Então vamos lá. Quais são os princípios principais que informam a competência? São 3 os princípios. O princípio do juízo natural, da competência sobre a competência e o princípio da perpetuação da competência. O princípio do juízo natural, a gente está falando nele desde que eu comecei a fazer essa série de lives, né? É porque, de fato, esse princípio é um princípio muito importante e ele também informa a competência. Bem, se você não aguenta mais me ouvir falar sobre o princípio do juízo natural, eu tenho um conselho para você. Você nunca mais vai esquecer
desse princípio. Se ele aparecer nessa prova, eu sei que você vai até me mandar depois um buquê de flores. Vai falar, gente, ela falou tanto nisso e olha que não caiu. Então, olha, vejamos, né? O princípio do juízo natural, ele tem a ver também com a competência, né? Porque ele estabelece que ninguém será julgado, né? Por um juízo ou tribunal de exceção. Dessa maneira, todos os juízos, eles são prévios, eles são previamente estabelecidos. Isso tem tudo a ver com a competência, porque as normas de competência são normas previamente estabelecidas, são critérios organizados, né? Isso garante com que, quando você tem uma ação e vai levá-la ao Poder Judiciário, que a sua ação vai ser julgada por um juízo imparcial. Ele já existe, ele não foi constituído para julgar o seu caso. Se não fosse dessa maneira, nós poderíamos nos deparar com juízes parciais. Imagina só, formar um juízo ou tribunal para julgar determinado caso ou pessoa. Isso seria inteiramente inconstitucional, né? Não daria todo esse caráter de justiça, de imparcialidade do Poder Judiciário. Então, o juízo natural, né? Ele tem essa acepção, né, de concepção prévia dos juízos, organizada, que ninguém será julgado por um juízo ou tribunal de exceção e que também as pessoas só serão julgadas pela autoridade judiciária competente, tá? Então ele tem essa dimensão formal de que aponta para a necessidade de que as regras de competência sejam previamente estabelecidas. E por outro lado, ele tem também uma dimensão material, que significa que quando você não pode escolher o juízo que vai te julgar, né, você vai ser julgado por um juízo imparcial, tá? Ele é previamente estabelecido e ele é investido da imparcialidade. Então, na hora que ele for prestar a tutela jurisdicional, ele vai pensar no interesse público subjacente àquela ação, né? E não em privilegiar o interesse de uma parte em detrimento da outra, ok? Então, juízo natural, no que diz respeito à jurisdição, né? Significa que as regras, no que diz respeito à competência, significa que as regras de competência são previamente estabelecidas e que o juiz é um juiz investido na função de uma maneira objetiva, tá? Por caráter, através de critérios previamente estabelecidos também, e que dessa forma ele pode se definir como um juízo imparcial, tá? Lembrando que a investidura no cargo de juiz não se dá apenas por concurso público. Isso é importante que você saiba. Isso pode estar tanto na prova de constitucional como na prova de processo civil, tá? Então, a investidura por concurso público é uma forma de se investir na função jurisdicional, mas também nós temos a investidura por nomeação do presidente da República, né, com sabatina pelo Senado, e também por nomeação do governador do estado. Lembre-se disso na hora de estudar esse princípio e estudar esse tema, ok? Segundo princípio da jurisdição é o princípio da competência sobre a competência, que também tem um nome bem diferente, porque ele é um princípio alemão. É esse nomezinho aqui. Isso aqui, estão vendo direitinho? Isso aqui não é um palavrão. Isso significa, essa palavra significa competência sobre a competência. Se isso aparecer na sua prova, você não precisa levar um susto. É fácil. É um princípio relacionado à competência, que significa, né, que cada juiz tem uma parcela mínima de competência para dizer sobre a sua própria competência. O que isso significa? Que quando chega uma ação até determinado juiz, ele tem competência para olhar aquela ação e dizer:
Ah, eu sou competente para conhecer isso e julgar essa ação. Isso pode acontecer. Vamos supor que nós estamos diante de uma comarca que tem diversas varas de natureza diversas, né? Então tem a vara da Fazenda Pública, a vara civil, a vara da família. Se chegar na vara da Fazenda Pública uma causa de família, o juiz da Fazenda Pública vai olhar para aquela causa e vai dizer, poxa, não tenho competência para julgar essa ação, essa competência, essa atribuição é do juízo da vara da família. Então, o princípio da competência sobre a competência nada mais é do que o princípio que estabelece que o juízo tem a competência mínima para julgar se ele é competente ou não para avaliar as causas que lhe são submetidas. Ok? Esse princípio da competência sobre a competência também é chamado, essa competência mínima também é chamada de competência atômica. Vejam só, né? São tantos nomezinhos, né? Os doutrinadores, eles são tão criativos. Então, ouviu falar essa expressão, competência atômica, relaciona com competência mínima, princípio da competência sobre a competência, tá ok? Prosseguindo então, vamos lá para o terceiro princípio, que é um princípio que despenca em concurso público, que é o princípio da perpetuação da competência. Esse princípio ele está no artigo 43 do Código de Processo Civil. Vamos dar uma olhadinha nesse princípio, nesse artigo, porque ele é super importante, ele pode estar na sua prova? Vamos lá. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Então, a competência ela é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente. Então, no momento que você distribui a petição inicial, né, está determinada a competência. Se depois as circunstâncias mudaram, você mudou de cidade, enfim, a competência do juízo já foi fixada, tá? Então, as alterações ocorridas no estado de fato ou de direito, elas são irrelevantes. Mas há exceções, e as exceções estão no próprio artigo 43 para facilitar a nossa vida. Salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Então, quando houver supressão de órgão judiciário, vai mudar a competência, tá? Essa regra não vai valer, né? É a exceção legal. E quando suprimirem a competência absoluta também. Então, vamos supor que é criado, né, um juízo especializado. O juízo da improbidade administrativa foi criado recentemente aqui na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Então, algumas ações, né, que estavam no juízo comum foram enviadas para o juízo da improbidade administrativa, competência absoluta, e aí não tem problema nenhum, é uma exceção à regra da prorrogação da competência, ok? Tudo tranquilo? Se tiverem perguntas, me mandem por aqui, que aí depois eu respondo, tá bom? Vamos seguir agora para 3 classificações a respeito da competência. A primeira classificação é que divide a competência entre competência de foro e competência de juízo. A segunda classificação diz respeito à competência originária e à competência derivada. E por fim, e é a mais importante, nós vamos tratar da classificação que divide a competência em absoluta e relativa. Pois é, o que seria a competência de foro, que é uma competência territorial, já adiantando, e a competência de juízo? A competência de foro está relacionada com o território, o local onde é prestada a
atividade jurisdicional. Por isso, ela é uma competência territorial. Foro, lembra do fórum, tá? Competência de foro, competência do local, territorial. Então, se eu moro em Volta Redonda e aconteceu um acidente em Volta Redonda, a competência de foro para conhecer e julgar uma ação envolvendo esse acidente é do juízo de Volta Redonda, é Volta Redonda, ok? E o que é o juízo, né? O que é o juízo? O juízo já são as varas, tá? Então, a competência de fórum, você lembra de fórum. Entrou no fórum, você vai pensar na competência do juízo. Você vai lembrar que ali tem várias espécies de secretarias e varas, né? Vara da Fazenda Pública, de família, civil, penal. Então, a competência do juízo é a competência determinada na Lei de Organização Judiciária. Então, o TJ do Rio tem uma divisão, o TJ de São Paulo tem outra, tá? Então, a competência do juízo é uma competência funcional, tá? Diz respeito ao modo de organização judiciária, ok? Vamos agora para a nossa outra classificação. Antes de passar para outra classificação, já ia me esquecendo. Vocês sabem o que é? Vocês sabem o que é o Fórum Shopping? Já ouviram falar sobre isso? Essa não tem nada a ver com compras. É processo civil puro. Fórum Shopping é um termo norte-americano para designar as competências concorrentes. Então, às vezes, nós temos mais de um foro, mais de um território competente para julgar determinada ação. Isso tem até previsão legal. Por exemplo, se vocês forem olhar o determinado no artigo 53, inciso 5º do CPC, vocês vão ver que se acontecer que a competência para julgar ações relacionadas a acidentes terrestres ou aéreos pode ser a competência do domicílio da vítima, tá? Ou do juízo do local onde aconteceu o acidente. Então aí nós temos dois foros concorrentes, tá? E eu posso escolher qual foro que eu quero ajuizar a minha ação. Nessa circunstância em que é possível escolher qual o juízo para ajuizar a ação, nós estamos diante de competências concorrentes, né, de foro concorrentes, e aí que a doutrina norte-americana resolveu chamar de Fórum Shopping, tá? Só para complicar a nossa vida. Essa classificação está no livro do professor Didier, e eu achei importante falar sobre elas com vocês, porque às vezes o examinador pega uma palavrinha que é super fácil, super simples, mas é enigmática e coloca na tua prova de concurso. Aí se você nunca ouviu falar daquela palavra, né, você, caramba, começa a ficar nervoso, tem milhares de pensamentos, e aí não sei por que o nosso dedinho podre vai na assertiva errada, né? Então agora Fórum Shopping, você já sabe que diz respeito à competência concorrente e que acontece quando você tem a possibilidade de escolher qual vai ser o foro que você vai ajuizar a sua ação, ok? Bem, vamos caminhando para a nossa segunda classificação, competência originária e competência derivada. A competência originária diz respeito ao juízo que tem competência prioritária, né? Previamente estabelecida, única, para conhecer e julgar determinada ação. É o primeiro juiz competente, vamos dizer assim, de uma maneira mais simples. Então, ele tem competência originária para julgar em primeiro lugar aquela ação. Normalmente, a competência originária, ela é atribuída aos juízes singulares, né? O que são os juízes singulares? Singular, sozinho. O juiz de primeira instância, ele julga sozinho. Agora,
Pode ter também, o tribunal ele pode ter também competência originária. Normalmente, no tribunal, né, os julgamentos são colegiados. Por isso essa diferença entre juízo singular e juízo colegiado. Mas pode acontecer que o tribunal seja competente originariamente para conhecer e julgar determinada ação e não o juízo de primeira instância. Isso acontece, por exemplo, no caso da ação rescisória, né? Quem é que detém a competência prioritária, em primeiro lugar, originária, para conhecer a ação rescisória? O tribunal. Então, normalmente, a competência originária é a competência de primeira instância, mas pode acontecer que o tribunal também tenha esse tipo de competência, tá ok? E a competência derivada é mais simples, é a competência recursal, é a competência relacionada ao segundo órgão que vai conhecer e julgar determinada ação, determinado pedido. Então, a competência não é em primeiro lugar, é em segundo lugar, competência derivada, tá? E normalmente essa competência derivada é a competência recursal atribuída aos tribunais. Agora nós temos uma exceção muito famosa que pode aparecer na sua prova de concurso, que atribui ao juízo singular a competência de julgar o seu próprio recurso. Isso está lá na Lei de Execuções Fiscais, no artigo 34, que diz que o juízo vai julgar os embargos infringentes opostos contra a sua sentença. Isso, vocês nem precisam entender muito bem o que é embargos infringentes, na execução fiscal, o que é execução fiscal, nada disso. É só saber que tem essa exceção, tá? Que excepcionalmente o juízo singular na execução fiscal, ele tem competência para julgar o recurso que é interposto da sua própria decisão. E o nome desse recurso é embargos infringentes, tá? Agora, essa questão é complicadíssima, se estuda muito essa questão, porque na verdade seria uma apelação, mas eu acho que não vem ao caso falar sobre isso com vocês nesse momento, tá ok? Bem, caminhando para o final, nossa última classificação, que é super importante, divide a competência absoluta, em absoluta e competência relativa, separa, né? Distingue. Então, a competência absoluta são regras de competência estabelecidas em razão do interesse público subjacente à causa. Por conta de serem regras que atendem ao interesse público, elas não podem ser modificadas pela vontade das partes. São exemplos de competência absoluta as competências discriminadas no artigo 62 do Código de Processo Civil. Competência em razão da matéria, da pessoa e funcional. Nós vamos estudar essas competências depois, tá ok? Bem, por outro lado, a competência relativa, quando ela é estabelecida pelo legislador, ele visou atender o interesse das partes, tá? Então, ela visa atender interesses particulares, privados. Logo, se elas foram estabelecidas para atender os interesses das partes, elas podem ser modificadas pelas próprias partes, tá? Sempre no interesse da parte. E são exemplos de regras de competência relativa à competência fixada em razão do território e em razão do valor. Na próxima aula, nós vamos tratar das particularidades dessas competências. Por hora, basta que você saiba dessa divisão super simples. A gente vai falar mais um pouquinho sobre as diferenças entre a competência absoluta e a competência relativa num próximo encontro, ok? Bem, por hoje é só. Bom final de semana para vocês, tá? Bons estudos. E a gente continua no tema 4, que ele é um pouquinho mais longo, nos nossos próximos encontros. Tudo de bom, fiquem com Deus e até breve!